Olá, pessoal! Nesta aula vocês vão iniciar o estudo dos gases. Vocês verão o que é um gás e o que é um estado de um gás, que é caracterizado por três grandezas físicas: volume, pressão e temperatura. Vocês verão como calcular essas variáveis quando uma certa massa gasosa sofre uma transformação termodinâmica, através da lei dos gases ideais. Boa aula a todos! Característica dos gases. Os gases são constituídos de pequenas partículas, denominadas moléculas, que se movimentam de forma aleatória em todas as direções e sentidos. O estado de um gás é caracterizado pelo valor de três grandezas físicas: o volume, V, a pressão, P, e a temperatura, T, que são chamadas de variáveis de estado de um gás. Um gás ocupa totalmente o volume do recipiente em que se encontra e exerce uma pressão sobre as suas paredes. As variáveis de estado, volume, pressão e temperatura, estão relacionadas ao movimento dos átomos. O volume é o resultado da liberdade que os átomos têm para se espalhar por todo o recipiente. A pressão é causada por colisões dos átomos com as paredes do recipiente. E a temperatura está associada à energia cinética dos átomos. Quantidade de um gás. A quantidade de um gás é medida em mol, medida que está relacionada com o número de moléculas ou átomos. Em um mol de qualquer gás, temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos. Esse número é chamado de número de Avogadro, Na. Então, o número de mols N contidos em uma amostra de qualquer substância, de qualquer gás, será igual à razão entre o número de moléculas, N, da amostra, e o número de moléculas presente em um mol, Na. Então, o número de mols é igual ao número de moléculas da amostra dividido pelo número de moléculas em um mol. Também podemos escrever que o número de mols N é igual à massa da amostra dividido pela massa molar, a massa de um mol da substância. Por exemplo, o oxigênio é um gás cuja massa molar é 32 gramas por mol. Calculemos o número de mols contido em 128 gramas desse gás. Resolução. Os dados são a massa do gás, 128 gramas. A massa molar, que é a massa de um mol desse gás, no caso o oxigênio. Um mol do gás oxigênio tem 32 gramas. Qual é o número de mols do gás? Nzinho. O número de mols é igual à massa da amostra dividido pela massa molar. A massa do gás é 128 e a massa molar, a massa de um mol de oxigênio, é igual a 32. Então o número de mols é igual a 4. Gases ideais. Em baixas concentrações, todos os gases reais obedecem esta relação. Por isso, esses gases são chamados de gases perfeitos ou ideais. Essa relação também é conhecida como equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura do gás. Então, P é a pressão em Newton por metro quadrado ou atmosfera. V é o volume em metro cúbico ou litro. N é o número de mols, medido em mol. T é a temperatura absoluta, medida em Kelvin. R é chamada de constante universal dos gases, e o seu valor é igual a 8,31 joules por mol Kelvin, ou 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Então, se os valores de pressão estiverem em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico, temperatura em Kelvin, utilizamos o valor para constante de 8,31 joules mol Kelvin. Se pressão for dada em atmosfera, volume em litro, número de mol em mol e temperatura em Kelvin, utilizamos o valor para constante de 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Vamos agora resolver um problema da aplicação da equação da lei dos gases ideais. Exemplo:
O volume de um gás nas CNTP, as chamadas condições normais de temperatura e pressão de um gás, correspondem a um estado com uma temperatura de 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, e uma pressão de 1 atmosfera, que é igual a 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Se você deseja manter 1 mol de um gás ideal na CNTP, qual será o volume necessário? Resolução. Os dados são: temperatura do gás, 0 graus Celsius, mais 273, transformamos para Kelvin, que vai ser então igual a 273 Kelvin, temperatura. Pressão é igual a uma atmosfera. Uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. O número de mols é 1. Qual é o volume necessário para conter esse gás? Usamos a lei dos gases ideais. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Queremos o volume, quem está multiplicando o volume, que é a pressão, passa dividindo do outro lado. Então, o volume vai ser igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão. O número de mols é igual a 1, a constante é igual a 8,31 joules mol Kelvin, vezes a temperatura, 273, dividido pela pressão, 1,03 vezes 10 elevado a 5, obtemos um volume de 0,0224 metros cúbicos. Multiplicando por 1000, esse volume é igual a 22,4 litros. Então, na CNTP, 1 mol de um gás terá um volume de 0,0224 metros cúbicos ou 22,4 litros. Transformações gasosas. Imaginemos que uma certa massa de um gás esteja inicialmente num estado caracterizados pelos valores de pressão P1, volume V1, temperatura T1. Ao sofrer uma transformação termodinâmica, vamos admitir que a pressão passou a ser P2, a temperatura T2 e o volume V2, que definem as características do estado final do gás. Verificamos que os valores iniciais e finais das variáveis de estado, pressão, temperatura, volume, se relacionam pela lei dos gases ideais. Para o estado 1 temos P1 vezes V1 é igual a nRT1. Para o estado 2, temos P2 vezes V2 é igual a nRT2. Estado 1 é o estado em que o gás se encontra a uma pressão P1, uma temperatura T1 e um volume V1. E o estado 2, o gás se encontra em uma pressão P2, em uma temperatura T2 e um volume V2. Dividindo a primeira equação do estado 1 pela segunda equação do estado 2, obtemos a relação entre os dois estados. Essa relação aqui, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Vamos resolver agora um problema sobre uma transformação gasosa. Exemplo: compressão de um gás no motor de um automóvel. No motor de um automóvel, uma mistura de ar e gasolina, o gás, é comprida no interior do cilindro antes da ignição. Um motor típico possui uma razão de compressão de 9:1. Isso significa que o gás no cilindro é comprimido até um volume igual a 1/9 do seu volume original. Veja a figura. Ou seja, o volume 1 é 9 vezes o volume 2, depois da compressão. A pressão inicial é 1 atmosfera e a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Se a pressão depois da compressão for igual a 21,7 atmosferas, calcule a temperatura do gás comprimido. Resolução. Os dados são: para o estado 1, pressão 1 atmosfera, temperatura 27 graus Celsius, mais 273 é igual a 300 Kelvin. Volume 1, 9 vezes o volume 2. Para o estado 2, as variáveis de estado são: pressão 21,7 atmosfera, volume 2 é igual a um certo volume, que eu vou chamar de V2, e a temperatura 2 é a nossa incógnita. Utilizando
a relação obtida anteriormente, que relaciona o estado 1 e o estado 2 de uma transformação gasosa, onde P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. V1 é igual a 9 vezes V2. Queremos obter o valor de T2, a temperatura depois da compressão. Então fazemos a multiplicação cruzada. Quem está embaixo do lado direito multiplica quem está em cima do lado esquerdo. E quem está embaixo do lado esquerdo multiplica quem está em cima do lado direito. A famosa multiplicação cruzada. Então temos T2 vezes 9 vezes P1 vezes V2 é igual a T1 vezes P2 vezes V2. Quem está multiplicando o T2 passa dividindo do outro lado. Então T2 é igual a T1, que multiplica P2 vezes V2, dividido por 9 vezes P1 vezes V2. V2 do numerador cancela com V2 do denominador. Assim temos T2 é igual a T1, que multiplica P2 sobre 9 vezes P1. T1 é igual a 300 Kelvin. Pressão 2 é igual a 21,7 atmosfera. E a pressão 1 é igual a 1 atmosfera. Fazendo os cálculos, encontramos que a temperatura depois da compressão do gás no cilindro do motor do automóvel do carro é igual a 723 Kelvin, ou 450 graus Celsius. Beleza, pessoal? E assim terminamos nossa videoaula. Até mais, pessoal!